Conheci um cara bonito no trabalho, minha namorada me disse isso e eu reagi assim. Minha namorada disse: conheci um rapaz bonito no trabalho, então me valorize mais. Minha resposta a destruiu completamente. Meu nome é Ruben e tenho 29 anos. Nunca fui o tipo de pessoa que compartilha sua vida pessoal na internet, mas ultimamente sinto que preciso de algum lugar para organizar minhas ideias. Talvez escrever tudo isso me ajude a entender em que momento meu relacionamento começou a se deteriorar e por que terminei sentindo que já não conhecia mais a mulher com quem estava há quase 3 anos. Conheci Miriam na academia onde trabalho como instrutor nas minhas horas livres. Meu emprego principal é como advogado corporativo, mas treinar sempre foi parte fundamental da minha vida. Me ajuda a liberar o estresse e também me permite me desconectar da rotina tão exigente que minha profissão implica. Um dia, durante uma aula em grupo, ela chegou com uma amiga. Estava um pouco perdida entre os aparelhos e se notava nervosa, como se aquele lugar a intimidasse. Quando nossos olhares se encontraram, ela me sorriu por compromisso, mas em seus olhos se via insegurança. Me aproximei para explicar como usar a máquina em que ela estava e assim foi como começamos a conversar. Desde o princípio, Miriam foi doce, carinhosa e atenciosa. Sempre tinha algum detalhe comigo e mensagens espontâneas. Pequenos bilhetes na minha marmita quando passava no meu apartamento, até sobremesas que preparava. Embora ela mesma dissesse que não sabia cozinhar, ela não era esportista e também não tinha um corpo atlético. Na verdade, ela sempre foi um pouco cheinha, mas jamais me importei com isso. Sua atitude, sua energia e sua maneira de ver a vida eram o que realmente me atraíam. Durante nossos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Ela treinava comigo 3 ou 4 vezes por semana. Sempre estava motivada e fazia esforços genuínos por melhorar sua saúde. No entanto, com o tempo deixou de frequentar a academia. No início pensei que era por cansaço ou estresse, mas logo se tornou algo recorrente. Começou a cancelar sessões, a me dizer que não dormia bem, que estava exausta por seu trabalho como garçonete ou que simplesmente não tinha vontade. Em alguns meses havia deixado a academia por completo. Seu peso aumentou e, embora isso não mudasse meus sentimentos por ela, notei que suas inseguranças voltaram. Miriam sempre foi sensível aos comentários sobre seu corpo, embora eu nunca tenha falado do assunto de maneira negativa. Ainda assim, comecei a notar certas mudanças. Ela se tornou mais possessiva. Começou a verificar com quem eu falava, a me perguntar onde estava com mais frequência, e a se inquietar cada vez que alguma colega de trabalho fazia um comentário inofensivo sobre meu físico. Eu tentava acalmá-la, explicar que não tinha nenhum motivo para duvidar de mim, mas sua desconfiança aumentava. Se você já passou por uma situação parecida com um relacionamento possessivo, deixe um comentário contando como você lidou com isso. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Lembro de uma noite em que discutimos porque uma colega do escritório comentou em voz alta que eu era disciplinado com o treinamento. Nada mais, nenhum duplo sentido, nenhuma insinuação. No entanto, Miriam se irritou como se tivesse escutado uma declaração de amor. Me disse que não gostava que outras mulheres falassem do meu corpo e que se sentia inferior a elas. Tentei abraçá-la, dizer que não tinha razão para se comparar, mas ela insistia em que fazia isso porque me amava e temia me perder. Essa frase eu escutei muitas vezes, que fazia isso por amor, que sua insegurança era uma forma de proteger o que tínhamos. Eu tentava ser paciente, mas algo dentro de mim sabia que esse comportamento não podia se sustentar a longo prazo. O tempo passou e Miriam perdeu seu emprego. O restaurante onde trabalhava fez um corte de pessoal e ela estava entre os demitidos. Durante esses meses desempregada, começou a ir novamente à academia. Fazia isso com mais disciplina que antes. Emagreceu alguns quilos e começou a se sentir melhor com seu corpo. Eu estava orgulhoso dela. Me alegrava vê-la motivada, mais segura, mais tranquila. A apoiava em tudo que podia, e ajudava a enviar currículos e a acompanhava em entrevistas quando me pedia. Mas então ocorreu algo estranho. Miriam deixou de ser possessiva de um dia para o outro. Já não revisava meu celular, já não me perguntava tanto o que fazia ou com quem estava, e deixou de se irritar por qualquer interação que eu tivesse com uma colega. No início me pareceu uma melhora. Pensei que estava encontrando equilíbrio, que seus avanços na academia estavam ajudando a aumentar sua autoestima. Mas pouco tempo depois me dei conta de que essa calma não era natural, e era uma distância disfarçada. Ela começou a se comportar diferente. Se mostrava menos carinhosa, menos interessada nas minhas rotinas, menos presente no relacionamento. Já não me enviava mensagens lindas pela manhã,
manhã, nem me escrevia quando sabia que eu tinha um dia complicado no escritório. Quando nos víamos, parecia distraída. Saíamos para caminhar como fazíamos sempre, mas agora um comentário estranho se repetia cada vez mais, e meu Deus, por que os rapazes não conseguem disfarçar um pouco? Esse cara olhou para o meu traseiro. Dizia isso com naturalidade, como se realmente acreditasse. Eu olhava ao redor e não via ninguém observando-a. Às vezes o suposto rapaz nem sequer virava em nossa direção. Eu perguntava se ela tinha certeza e ela respondia algo como: "Você é homem, jamais percebe. As mulheres notam essas coisas." Não era um comentário rancoroso nem sedutor. Também não parecia querer se exibir. Era confuso, como se quisesse me fazer notar que outros homens a olhavam, mas sem um propósito claro. No início pensei que era parte de sua insegurança. Talvez precisasse de reafirmação, mas aquilo se tornou frequente. Depois começou a dizer outras coisas: "Amor, como se sente por sua namorada ter ficado mais bonita que você?" Dizia isso entre risadas. E eu também ria pensando que era só uma brincadeira sem importância. Mas quando os comentários se repetem com tanta insistência, deixam de soar como piada. Houve noites inteiras em que acordava e ficava pensando se realmente era uma brincadeira ou se estava tentando me dizer algo sem falar abertamente. Quando finalmente encontrou trabalho em um call center, seu comportamento voltou a mudar. Começou a ser mais distante. Às vezes demorava horas para me responder, coisa que antes não fazia. Não parecia animada quando eu contava algo do meu dia e, no entanto, continuou fazendo esses comentários estranhos sobre outros homens. "Hoje 2 rapazes pediram meu número no trabalho, mas é claro que eu sou fiel." Dizia isso com um sorriso, como se fosse um elogio a si mesma. Eu só respondia com um "que bom" ou um "entendo", mas por dentro me gerava um vazio. Não porque pensasse que estava me traindo, mas porque sentia que estava gostando demais dessa atenção, como se buscasse validação externa de maneira constante. A situação se intensificou quando Mira e sua amiga, a mesma com quem tinha ido à academia pela primeira vez, começaram a publicar memes nas redes sociais. Não eram memes engraçados ou comuns, eram estranhos. Um dos que mais me chamou a atenção foi o típico meme de quando dizem "embora" as fiéis, acompanhado da imagem do Bob Esponja flutuando. Na sua publicação, Miriam adicionou um texto: "O óbvio, eu a mais fiel." Aquilo me incomodou. Não entendi o propósito do meme nem o tom. Soava sarcástico, ambíguo, como se estivesse insinuando algo. Revisei o perfil da amiga dela e ela começava a subir coisas similares. Publicações sobre fidelidade, sobre rejeitar tentações, sobre ser forte diante de certas situações. Era evidente que esses memes não eram casuais. Uma noite perguntei diretamente o que significavam. Disse que me pareciam estranhos e que me faziam sentir desconfortável. Ela me disse que eu estava exagerando, que era só humor, que estava levando as coisas muito a sério. Mas a irritação na voz dela me confirmou que não estava sendo totalmente sincera. Discutimos. Não foi uma briga explosiva, mas sim uma das mais frias que tivemos. Ela insistia que eu devia confiar nela, que estávamos bem e que se eu interpretava ironias onde não havia, era meu problema. Tentei explicar que não era isso, que meu desconforto nascia do comportamento recente dela, da distância repentina, da forma como falava de outros homens, desses memes que pareciam encerrar uma mensagem mais profunda. Mas era como falar com uma parede. Essa noite dormimos sem avançar em nada. Eu no meu apartamento, ela na casa dela. Não voltamos a falar por alguns dias e foi aí, exatamente aí, quando senti pela primeira vez essa sensação de que algo grande estava se quebrando e eu não sabia como evitar. Depois daquela discussão pelos memes e 2 dias sem nos falarmos, a tensão entre nós cresceu de forma silenciosa, desconfortável e desgastante. Eu esperava que Miriam desse algum sinal claro de querer conversar, resolver ou pelo menos expressar algo sincero. Não pedia um pedido de desculpas perfeito, só um gesto real. Em vez disso, o que recebi foi uma mensagem fria, quase robótica: "Nos vemos hoje." Nem um oi, nem um "podemos conversar", nem uma pitada de emoção. Ainda assim, aceitei. Pensei que talvez pessoalmente seria diferente. Quando chegou ao meu apartamento, sua atitude não era muito melhor que a mensagem. Me cumprimentou com um abraço fugaz, quase por obrigação. Caminhou até o sofá sem esperar que eu dissesse nada e se acomodou como se estivéssemos numa rotina automática sem conexão. Colocamos um filme, mas a verdade é que nenhum dos dois estava prestando atenção. Ela verificava seu celular a cada 2 minutos, sorrindo ou franzindo a testa como se estivesse tendo uma conversa mais interessante que a nossa. Eu tentei ignorar, mas cada gesto dela se sentia como uma nova brecha entre nós. Depois de um tempo, sem me olhar, soltou: "Amor, sinto que você está me tratando mal ultimamente. Você não me valoriza?" Levantei a vista imediatamente. Me surpreendeu o comentário. "Por que diz isso?" Perguntei com calma. "Você sabe que te amo e te valorizo." Não sei de onde tira o contrário. Ela desligou a tela com o controle remoto e se levantou lentamente. Se colocou na minha frente, se virou e apontou
apontou para seu corpo de forma muito teatral. Olha isso, disse tocando seu traseiro como se fosse uma mercadoria em exibição. Sabe quanto isso me custou? Sabe quantos homens gostariam de ter uma namorada assim? Fiquei em silêncio alguns segundos, não por medo nem por surpresa, mas porque estava tentando processar o que acabava de fazer. Aquilo não era normal. Não soava como insegurança, nem sequer como brincadeira. Soava como alguém que precisava se sentir superior. Miriam, comecei tentando soar neutro. Você está sendo muito egocêntrica. Ela se virou bruscamente como se eu a tivesse golpeado com essa frase. Egocêntrica? Exclamou. Sério, é isso que pensa de mim? Sim, respondi sem rodeios. Te digo com carinho, mas ultimamente está agindo como se todos devêssemos te elogiar por qualquer coisa que faz. E isso não é saudável. Ela franziu a testa cruzando os braços. Só vou te dizer uma coisa, disse respirando fundo como se preparasse para lançar uma bomba. Hoje conheci um rapaz bonito no trabalho. Então me valorize mais. Aquilo foi demais. Senti como uma mistura de decepção e cansaço percorria meu peito. Durante semanas havia estado acumulando frustrações, me fazendo de forte, justificando seus comentários, sua atitude, suas indiretas. Mas essa frase, dita com um sorriso desafiador, foi a gota d'água. Sabe de uma coisa? Respondi olhando-a fixamente. Então vá com ele. Sua expressão mudou completamente. O que você disse? Perguntou como se não pudesse acreditar. Que vá com ele. Repeti. Não me importa mais. Já estou cansado. Você realmente se acha a última bolacha do pacote só porque emagreceu alguns quilos? Você está realmente me dizendo isso? Disse levantando a voz. Depois de tudo que fiz, depois de tudo que melhorei? Sim, respondi sem alterar o tom. Você fez o mínimo por si mesma e agora age como se o mundo te devesse algo. Emagrecer não te transforma numa diva, só te transforma numa pessoa um pouco mais saudável, nada mais. Ela levou as mãos à cabeça. Você é um idiota, gritou. Eu mudei por você, por nós, para que estivesse orgulhoso de mim. Orgulhoso? Miriam, levo meses te dizendo que está linda, que está bem, que admiro seu esforço. O que mais quer? Que te coloque num altar. Você não pode viver esperando que todos te validem a cada segundo. Sua respiração se acelerou. Deu alguns passos em minha direção apontando o dedo para mim. Vários homens me olharam, disse. Me disseram coisas bonitas. Me trataram melhor que você. Parabéns, respondi com sarcasmo. Se o que quer é medir seu valor com base em quantos homens te olham, vá em frente. Mas isso fala mais de você do que de mim. Ela apertou os lábios tremendo de raiva. Sabe de uma coisa? Disse. Eu poderia ter dado atenção a todos esses homens. Poderia ter dado meu número, mas não dei. E você? Você me joga esse discurso horrível. Está me comparando com outras mulheres? Comparar você? Repeti. Você começou. Você disse que os homens queriam estar com você. Você falou de quanto você tem. Eu só te lembrei que você não é a única mulher atraente do mundo. Porque ultimamente parece que você esqueceu. Ela ficou congelada como se minhas palavras a tivessem golpeado diretamente no orgulho. Depois de ter rejeitado tantos por você, disse com voz quebrada. Você me paga assim dizendo que outras estão melhores que eu? Estou sendo honesto, contestei. E também te lembro algo, eu também rejeito mulheres na academia. Mulheres que sim, fisicamente estão mais trabalhadas que você. E daí? Isso não significa nada. Nunca joguei isso na sua cara. Mas você leva semanas fazendo isso. Ela rompeu em choro, mas continuou discutindo com a voz entrecortada, porém insistente. Você é cruel, disse. Não tem ideia de quanto me dói escutar você. Está me destruindo. É isso que quer? Quer que eu me odeie? Quer que eu fique doente? Quer que eu desenvolva transtornos alimentares? É isso que quer? Esse comentário manipulador me exasperou. Faça o que quiser. Soltei exausto. Não me importa. O que está dizendo não é justo nem lógico. E não vou carregar suas inseguranças como se fossem minha culpa. Ela negou repetidamente com a cabeça, como se quisesse apagar a conversa. Não posso acreditar que diga isso, sussurrou. Não posso acreditar que seja assim comigo. Eu também não posso acreditar como você mudou, respondi. Antes você era uma mulher doce, amorosa, estável. Agora é uma versão inflada de si mesma que precisa que todos a adorem. Não sei em que momento você se perdeu, Miriam, mas não aguento mais. Ela pegou sua bolsa chorando descontroladamente. Vestiu sua jaqueta sem parar de repetir. Não posso acreditar nisso. Não posso. Não posso. Abriu a porta, mas antes de sair disse uma última frase. Queria que soubesse tudo o que deixei por você. E eu queria saber onde ficou a pessoa com quem comecei esse relacionamento. Respondi. Ela saiu sem fechar completamente. Não a segui. Depois que se foi, fiquei sentado em silêncio com a mente completamente saturada. Não sabia se devia sentir culpa, alívio, raiva ou tristeza, mas estava seguro de uma coisa. Não queria continuar num relacionamento onde tinha que competir contra o próprio ego dela, nem contra a imagem distorcida que tinha
tinha de si mesma. E aí, pessoal, vocês acham que Ruben agiu certo ou exagerou na resposta? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. E se você está gostando dessa história, deixa aquele like para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Os dias seguintes confirmaram tudo. Miriam começou a publicar memes depressivos, indiretas, frases sobre se sentir sozinha e traída. E não só isso, começou a subir fotos com pouca roupa, com poses exageradas, buscando atenção desesperada. Curte aí se você ficaria comigo. Às vezes só quero me sentir desejada. As fiéis ninguém valoriza. Era como ver uma versão quebrada e descontrolada dela. E embora nosso relacionamento tivesse terminado, ver como se expunha assim me fez sentir um nó no estômago. Já não era a mulher segura nem carinhosa que alguma vez conheci. Era alguém que estava buscando validação a qualquer preço e, embora me doesse admitir, já não era minha responsabilidade salvá-la. Às vezes um relacionamento não se quebra por um só erro, mas por milhares de pequenas feridas que vão se acumulando até que um dia já não resta nada que salvar. E embora do aceitar, nem sempre a pessoa que mais amamos é a pessoa com quem devemos estar. Com Miriam eu tentei justificar cada mudança, cada palavra diferente, cada gesto que me fazia duvidar de mim mesmo. Me repetia que era uma fase, que estava estressada, que eu devia ter mais paciência, mas a verdade é que ela já não queria um relacionamento, queria validação, queria se sentir desejada, queria que a admirasse como se eu fosse um fã e não seu parceiro. E enquanto ela subia, eu tinha que baixar para que seu ego coubesse no quarto. O dia que explodi não foi porque a odiasse, mas sim porque estava me perdendo. Porque em vez de uma parceira tinha alguém que media seu valor em curtidas, em olhares alheios, em comentários de outros homens. E isso nunca ia preenchê-la, nem com 100 quilogramas a menos, nem com um corpão, nem com um rapaz bonito do trabalho. O problema não era seu físico, era sua necessidade constante de aprovação, inclusive acima do nosso relacionamento. Depois da ruptura, vê-la publicar memes depressivos e fotos provocativas não me deu raiva, me deu tristeza, porque aí entendi que não estava lutando contra uma namorada difícil, mas sim contra uma pessoa com autoestima quebrada que precisava que o mundo dissesse quem ela era. Hoje sei que não fui perfeito, me irritei, disse coisas que não devia ter dito e me arrependo, mas também sei que mereço uma parceira que não transforme cada conflito numa competição, que não compare nosso amor com a atenção de outros homens, que não use seu físico como arma para manipular minhas emoções. Aprendi que o amor não deveria se sentir como caminhar em campo minado, cuidando cada palavra para não ativar uma explosão emocional. O amor maduro não dói assim, não desgasta, não te faz sentir substituível. Às vezes deixar ir não é perder. Às vezes deixar ir é finalmente poder respirar. E se algo me ensinou essa história é que quando uma pessoa começa a se amar através dos olhos de todos menos os seus, então já não há casal, só um reflexo quebrado tentando encontrar sua forma em qualquer espelho. Eu decidi deixar de ser esse espelho. E embora tenha terminado mal, embora tenha havido gritos, feridas e ego, no final agradeço por ter saído. Porque às vezes perder alguém é a única forma de se recuperar.